Nós temos quórum, então está instalada a presente sessão do Conselho de Representantes. E vamos começar, então, a nossa pauta pela ata. Podemos colocar em discussão? Alguém quer discutir a ata da reunião anterior? Eu queria colocar uma questão de ontem. O nosso quórum é quando? Me ajuda. 8. 25 dos eleitos. Por quê, professor? Não é isso? 25% dos eleitos, dos departamentos das unidades indicadas. Está sendo considerado isso? Está sendo considerado isso. Está ok? Podemos colocar em votação a ata da reunião anterior. Quem estiver de acordo permaneça como está. Está aprovada, então, a ata da reunião do dia 14 de maio. O item 2, não vou passar então o item 2 dos informes. Inicialmente algumas informações locais e algumas de caráter nacional. E depois vou pedir para a professora Ednice me ajudar na apresentação de um quadro, resumo, das informações que a gente tem a nível nacional. Inicialmente eu queria dizer o seguinte, de que em conversa com os nossos colegas do Sintusc, eles estão deflagrando a greve a partir de segunda-feira. Amanhã parece que vai ter uma paralisação, inclusive com uma manifestação no centro. E segunda-feira, com a greve, eles também têm uma assembleia na segunda-feira. E também estão nos convidando para se fazer presente, para fazer alguns esclarecimentos que talvez surjam dos encaminhamentos de hoje. Também a nível nacional, né, a gente está acompanhando os informes que nos são passados, e eu solicitei, onde é que está o Volpato? Está lá atrás. Pedi para o Volpato, do nosso setor de imprensa, fazer um levantamento das ADs a nível nacional, para fazer um raio-x daquilo que está acontecendo a nível nacional. Todos nós estamos acompanhando aí a situação em Brasília, né, do momento político e econômico, com todas aquelas votações no Congresso. Evidentemente que isso também reflete no posicionamento da nossa categoria a nível nacional. Então eu vou solicitar à professora Ednice que apresente um quadro resumo das ADs que já fizeram assembleia, que tem indicativo de greve, que não tem indicativo de greve, ou que estão remetendo para assembleias para referendar ou não o movimento de greve. Algumas que já estão em greve, né? O pior agora, sim. O jornal hoje, Tocantins e Aracaju. Tá. Nós tivemos uma dificuldade bastante grande em fazer esse levantamento. Por quê? Tem vários sites que não estão atualizados, tá? Ou no site não aparece nada e você tem que ir atrás, que tem um Facebook que aparece alguma informação. Então, assim, foi bem difícil juntar toda essa informação. Para vocês terem uma ideia, não fomos os únicos, não estamos sendo os únicos a ter dificuldade de obter informação referente a esse momento de greve, adesão ou não. Hoje de manhã, a Universidade Federal AD de Pernambuco nos ligou perguntando o que nós sabíamos sobre a questão. O pessoal de imprensa aí sentiu que a dificuldade é a nível nacional. Então, se é assim, é esse o quadro preciso, nós não podemos afirmar, porque a informação está muito desencontrada, está muito dispersa, tem aquela, vamos fazer uma AD ainda não vamos fazer uma assembleia, ainda estamos se movimentando para alguma decisão. Então, o que nós conseguimos levantar o que colocamos aí no quadro, e inclusive vocês podem achar estranho que tem aí no quadro a Universidade Federal de Santa Catarina com
Indicativo de greve. 2 vezes. Porque, né, tá aí, a Universidade Federal de Santa Catarina, CF, se reunindo hoje, e a Universidade Federal de Santa Catarina com um indicativo de greve. Estreando na Assembleia, né? Exato. Isso é justamente para chamar atenção, porque o intuito aqui é de informação, nada mais do que isso. Se vamos deliberar, precisamos ter a informação, então todo o nosso trabalho foi no sentido de coletar o máximo de informação que a gente tem disponível. Então colocamos aí, porque eu antes já... Saiu na frente, né? Saiu na frente, já colocou, não temos a informação de quantos deliberaram, qual foi a frequência, mas tem lá um indicativo de greve pelo antes. Agora, à tarde, também acabamos de receber a informação que já foi instalado o Comando Nacional de Greve do ANS. Em Brasília, a partir de hoje, às 10 horas. Sim. Tem todas, praticamente todas. Claro, não tem... Tem todas. E tem, inclusive, o quadro resumo aqui embaixo. Então, no quadro resumo com indicativo de greve, 14 ainda não tem indicativo de greve. Isso, corrija se eu estiver errado, tá, Bianca? Que ou estão, como nós, ainda no processo de montar a AG e deliberar, e outras que ainda não têm nenhuma AG agendada. Ou já decidiram por não ter indicativo de greve. Tá? Então, são essas 3 questões de 14 3 não. então já estão em greve. Quantas que estão em greve, que já depagar 13? 13. 34, não, assim, tá, a greve ainda não faz parte, não está definida, né? 23 já tem um indicativo de greve, para greve. Posso fazer uma pergunta? Sim. É o seguinte, estou vendo ali antes desse síndico, isso é função do sindicato. Como? Esse indicativo de greve antes, essa SINDUFSC, né? É uma função do sindicato. E, de acordo com um dos últimos boletins, né, que a FUSC publicou, existe uma multa de 10 mil reais por dia. Né? Esse processo, professor, eles entraram com recurso, eu não sei exatamente em quanto se encontra. Então, tem a questão de prazo, ou seja, eles entraram com recurso ganhando tempo. Então, eu acho que eles têm aí estou chutando, não tenho certeza, mas em torno de 60 dias para embargar isso. Então, eu não sei o termo técnico, tá? O termo técnico não conheço, ou seja, nós entramos com a ação, nós tivemos uma sentença e um dos critérios é a multa. Então, eu acho que é antecipação de tutela. Não, embargo declaratório. Embargo declaratório. Ou seja, então... O juiz explicar que o juiz já decidiu um mérito a nosso favor. Eles estão só fazendo enrola isso. Sim, estão ganhando tempo. Mas também, para esclarecer, tudo isso que acontece, por exemplo, eles convocam uma assembleia. Isso nós coletamos essa informação e encaminhamos para o advogado em Brasília, fazer juntada ao processo. Tá? Então, isso não passa despercebido por nós. Toda chamada que eles fazem, todo encontro, está na página, a gente copia, encaminha para Brasília para juntar o processo. Existem números de pessoas nas assembleias? Tem números? Algum número? Não Até temos essa agora, informação. Para a mobilização. Em algumas assembleias, em algumas ADs a gente conseguiu números, alguns sites não colocam não. Por exemplo, porque nós temos também aqui, que a imprensa fez, o Volpato e a Bianca, tem um detalhe de cada uma dessas instituições, um resumozinho do que ocorreu em cada uma delas. Tá? Você pode pegar aqui, tá. Tipo, dá um aqui, exemplo, ó. Aqui, ó. Essa do Rio Grande a Universidade do Rio Grande do Sul. Está aqui, ó, a Universidade do Rio Grande, Universidade do Rio Grande.
Em Assembleia Geral realizada na terça-feira, dia 12/5, os docentes da Universidade Federal do Rio Grande não aprovaram o indicativo de greve com início no período de 25 a 29 de maio. Foram contra 57, 15 a favor, 2 abstenções. Algumas a gente tem, outras não. Então, alguns sites, professores, estão colocando números, e alguns não. Só estão dizendo que deliberaram pela greve. Aqui, ó, a universidade... Essa é nossa. É daqui, ó. Aqui. Aqui tem um dado. A sessão sindical antes em Santa Catarina. Aprovar indicativo de greve sem data definida durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio. E só. Isso não tem aqui. A sessão sindical... A sessão sindical também... A sessão sindical... Falta o seu número geral. Também esteve presente na Assembleia juntos aos cerca de 60 docentes, mas não diz qual foi a Mas votação. alguns que tem aqui no número também. Então, algumas têm, outras não Rio têm. Grande do Sul. Professor, destacar o sindicato daqui, depois a outra que tem sindicato é a de Paraná, ó. As duas têm sindicato, lá optaram por não, lá é outra que tem sindicato, cada vez subiu um pouquinho. Mas bem poucas, né? Só um minutinho, professor. Ah, tá aqui. Quer ver, ó, a Universidade Federal de Sergipe. Docentes da UFS votam deflagração da greve para dia 28/5. Por 146 votos a favor, 28 contrários e 3 abstenções, os docentes da Universidade Federal de Sergipe decidiram em assembleia ocorrida ontem, 25 de maio, pela deflagração da greve para o dia 28 de maio. Ao total, assinaram na lista de presença 208 professores. Piauí. Não, Sergipe. Esse é Sergipe. Centro do Rio Grande do Sul, não. É Sergipe. Olha, Alagoas não tem. Eu queria dar mais um informe. Tá, Pernambuco tem. Hã? Acho que podia esquecer algumas. Assim, por exemplo, se desse para olhar Pelotas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Goiás. Especificamente essa. Goiás eles estão dizendo que estão atentos, inclusive foi no dia 19 de maio, uma nota que eles enviaram. Mas não decidiram nada. Não, então Bahia. Bahia não tem ainda. Tem lá no fim da página. Um outro informe em relação a antes, professor Felipe, é o seguinte, em função dessa ação, muitas das notas que o Andes distribui, como teve uma mobilização no dia 14, sai sem o selo deles. Movimento docente, ponto. Quer dizer, não tem mais o selo. Por quê? Porque todo esse material que a gente pode coletar, junto com o nosso pessoal da imprensa, estamos coletando isso e colocando na mão do advogado que está cuidando dessa ação em Brasília. Então é algo que não está parado. Só que é o que está acontecendo. Alguém perguntou para a Bahia está realizando a Assembleia hoje. Ceará. Ela não tinha informação. Não tem informação. Eles chegaram a chamar uma Assembleia, mas cancelaram. E Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso parece que eu vou aqui. Federal. Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que Está no aprovado. final? Rio Grande do Eles estão Norte. organizando os debates, para depois eles chamar uma Assembleia. Rio Grande do Norte, não, Rio Grande do Norte, São José do Norte, aprovação pela greve. Rio Grande do Norte, a aprovação pela greve, já decidiram? A seção sindical do Andes, do Rio Grande do Norte, aprovou pela greve. A que está ligada ao PROIC está dizendo que está organizando debates. Então, Essa é outra dificuldade. Só para cidade de Santa Maria. Santa Maria, onde está aqui, que aí Santa começa Maria a... decidiu uma Aí bem remobilização no começo, né? e reavaliar o quadro em junho. Você está vendo as verdinhas ali, né? Está vendo as verdinhas. Eu vejo a verde, mas o jogo, a gente não vê nada. Só vejo a cor, eu vejo vermelho e vejo a verde. E essa que eu falei. Minas Gerais também não, né? Não sei, eu não consigo ver. Está bem no comecinho? A Santa Maria Santa Maria, faz a terceira. Assembleia Geral agora em junho. Ah, é. Não tem data. Santa Maria, Assembleia de Organização. Então foi ontem. O que o PROIS, as entidades ligadas ao PROIS estão em cor verde e as outras em cor vermelha?
A Santa Maria é por não entrar em greve. A Santa Maria é de não entrar em greve. Tiveram uma assembleia na tarde de ontem, quarta-feira, dia 27. A orientação pela declaração do movimento grevista de 20 havia sido orientada para tal. Entretanto, no caso da Universidade Federal de Santa Maria, a decisão por ampla maioria, 189 votos contra 57, foi de não entrar em greve. Do Rio Grande do Sul. Aquela... Então, assim, olha, a gente... Rio Grande do Sul, lembra não? Rio Grande do Sul... Porto Alegre? Não, do Rio Grande do Sul só divulgaram aquela nota. Em Assembleia... Estão acompanhando atentamente. Rio Grande do Sul está... eles tiveram... Não, a segunda, a quarta. O Rio Grande do Sul vai realizar uma nova assembleia, esperando uma resposta do Ministério Público. 4 o quê? A Rio Grande, Pelotas, Santa Maria e a Federal de Porto Alegre. Mas a de Porto Alegre está unindo também os institutos, né? Tem os IFs lá. Tem a Unipampa. O Roberto cuida desse quadro, porque dá a impressão que começa lá pela número 1, mas número 1, pelo Excel, ele separa as linhas. Não são 61, como a gente se der uma olhada no final. Aqui tem o panorama de 59. 59. São 59. As Contém, alguns são as universidades, institutos e centros. A fronteira sul da Rio Grande do Sul. É porque eles fizeram o conjunto Rio Grande do Sul, os campos de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então tem instituição federal que é parte dela pelos ser multicampos grandes e outra parte ligada a outra instituição. Milman? É isso. Milman? Sim, eu quero saber em quantas universidades tem uma situação parecida com a nossa. Tem um sindicato e tem uma entidade fantasma da ANU paralela. Deu para apurar, Milmar, que Rio Grande do Sul acontece isso, no Mato Grosso do Sul está acontecendo isso, Goiás tem algumas coisas assim também. Mas acontece, mas não nesse caso, né? Nas outras universidades, o grupo de zero é o caminho de uma moto. E aqui também, né? Não, diferente. Aqui na Assembleia com 700 pessoas, tem parece que 200 milhões. Mas a diferença é muito grande entre o grupo de zero daqui, que é muito mais militante aguerrido, do que o que sobrou de anos nessas outras universidades. São completamente insignificantes. Mas estão lá vivos, colocando bandeirinha, fazendo conta, né? Mas não faz conta. Aqui tem alguma significância. É diferente, né? Bem diferente. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Norte, o Andes usa o mesmo site do PROIFES, eles usam como informação para eles. Os outros dados são quase que liquidados. Brasília, como é que está? Brasília não tem nada no site deles ainda. Brasília não tem nada e as mineiras não tem nada. O que está em branco ali, porque a gente não conseguiu nada no site. Ou seja, não tem nada feito. Não tem nada, nem indicativo, não tem nada no site falando de greve. Bom, rota de Goiás, Federal de Goiás. Eu li uma notinha aqui, que isso é do dia 19 de maio, que eles estão, entre aspas, a tempo, acreditando no processo, etc., no processo de negociação, e que serão chamados para discutir o avanço da negociação em uma assembleia. Eu não sei se foi Goiás que eu vi um caso que teve uma assembleia num dos campos, eu acho que catalão, que foi muito mais representativa do que Goiânia, decidiu pela não adesão. A sede, que foi uma assembleia bem representativa, decidiu pela adesão e estava lá como se tivesse aderido. O que a gente conseguiu de Goiás é que eles estão aguardando a contraproposta do governo, para depois ele liberar alguma coisa. Professor Newton Branco? Eu li no boletim uma agenda de como vai ser feita a negociação. Tudo está mantido ou teve alguma... Só não tem data específica, professor. Assim, esse dia... Então a próxima reunião é em junho? É junho, só estão jogando junho. Esse comunicado é do PROIFES, né? Do site, né? Cobrando... Eles colocaram no site uma manifestação ao MPOG, né? Solicitando também, como é que eu diria, empenho em fazer a negociação, ou seja, acelerar as negociações,
conforme aquele calendário, conforme o prometido. Tá? Então está tudo a nível de, entre aspas, promessa. Tá? É isso que nós temos, por enquanto. Então é essa... Milma, está esclarecido, Milma? Mais algum questionamento nesse sentido? Então essa é a situação nacional pelo que a gente pôde levantar, porque não é... E a informação, assim, precisa ler atentamente até o conteúdo dos sites, dos informes, para fazer uma distinção. Exato, porque olha só, a gente está vendo aí aqui o resultado, vocês estão vendo aqui, ó, deflagraram greve, 13, né? O resto ainda está muito. No entanto, o comunicado do Andes sobre a instalação do Comando Nacional de Greve tem uma declaração do Paulo Riso dizendo o seguinte: em relação à adesão dos docentes das IFE à greve, Paulo Riso conta que nunca uma greve de todas as ocorridas na história da Administração Nacional começou com adesão 100% de todas as instituições. Pelo levantamento que a gente fez, não é bem assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que chega, que circula e fazer a checagem. E essa checagem demora um tempão, porque não tem sites atualizados, não tem comunicado, o que sai na imprensa é uma coisa, você chega lá no oficial é outra, então a gente tentou, a imprensa aí fez um trabalho imenso aí de ficar até a noite tentando coletar o mais atualizado possível. Porcentagem, 59 seria 100, 13... 59, 100, 13... 20%. 10, 20, se for 20, 5, 20, menos de 20. 20%. É. Então, sabe, aí você lê uma declaração dessa... Mas assim, ó, começou com a adesão 100% de todas as instituições. Começou, que todas as ocorridas, conta que a greve de todas as ocorridas começou com a adesão de 100%. Nenhuma. Nessa aqui nenhuma foi isso. É coisa de português. Mas esse levantamento é só das universidades, o Andes joga os IFES também. Os IFES. IFES, os institutos federais, sim. Outra história. Vários já aderiram à greve. Aí é outro levantamento. Você pode observar que tem até uma ali, ó, Academia da Força Aérea, está nesse conjunto. Ou seja, são professores de carreira que prestam serviço dentro das escolas escolas militares. São do Proifes, né? São do Proifes. Não são 59 universidades. Não, aí tem universidades federais, institutos, centro de ensino e academia. Aí, não, são mais. São mais. Só foi o que a gente conseguiu apurar de ontem para hoje. Tem mais. Tá? São mais, tem alguns como a nossa, por exemplo. Tem 59 envolvendo estudo. E outros com site que não tem informação nenhuma. A gente, então, não pode dizer qual é o posicionamento deles que o pessoal chega. Por que você estava fazendo aquela... Desculpa, Armando. Sim. Não, mas por que você perguntou? Porque temos vários estudantes. Oi? Estamos nos informes aqui ainda. Estamos nos informes. É grande influência do Andes, mas parece que Pelotas não entrou, né? Pelotas? Mas lá praticamente o dono lá é o Andes, né? Não consigo localizar. O informe é esse, acho que já foi principalmente que é a avaliação do momento político da greve, né? Na verdade, nós estamos já entrando no segundo, que isso é um conjunto só, né? Esses informes já entraram nessa discussão, né? Porque... Oi? Já deu para calibrar? Porque a gente precisa tirar algum posicionamento aqui e necessariamente nós temos que esclarecer, emitir alguma informação, não só dentro da universidade, como nos diversos campos, né? Está aqui o colega de Araranguá, né? Que nos demanda constantemente de informações.
Por isso que a gente, no meio da semana, não foi no final de semana, não, quando é que foi? Início dessa semana, a gente emitiu uma nota, está no boletim, dizendo que a gente estaria fazendo esse conselho de representante hoje e, se necessário for, ir para uma assembleia para tomar decisão. Né? Então, essa discussão é no sentido, primeiro, de esclarecer o quadro nacional e depois a gente partir para os encaminhamentos. O que a Andes está declarando a greve? Tem uma razão? Tem, eles têm todo um conjunto de propostas, né? Isso aí. Tá? Tem todo um conjunto, tem uma plataforma toda e o ponto central é 27,3% linear para toda a categoria, junto com o Fazubra. Isso é uma reivindicação. É uma reivindicação. Estão entrando na greve para conseguir o 27%. Isso, tem todo uma, como é que eu diria, uma proposta, né? Do antes, que é um pacote, está aqui, ó. Tá? Tá aqui disponível se quiserem, né? É um conjunto enorme de reivindicações. Né? Assim como o Proifes também tem do site um conjunto de uma proposta. Essas propostas já foram protocoladas, se eu não me engano, em dezembro de 2014. Tem um resumo no boletim? Tem. Tá. Protocolado o do Proifes no dia 29 de outubro de 2014 e da antes eu não posso precisar, mas eu acho que é mais ou menos essa mesma época. Oi? Não, essa é a data, será que isso aqui é de abril? Eles apresentaram na minha aqui, ó. 24 Foi de nesse abril. Mas pelo que eu tinha, isso aqui talvez um reforço, mas já tinham feito também alguma coisa já do ano passado. Mas o Andes, junto com o Fazubra, o ponto central, não é único, é 27,3,5% linear para todo o funcionalismo público federal. Né? Então é isso. Vamos abrir discussões. Só para esclarecimento, então tem duas propostas protocoladas no Ministério, já teve uma reunião 19 de março, outra dia 6 de maio, essa já setorial. Tem uma nova reunião onde se espera que o governo acene com uma contraproposta, mas não tem data marcada, sabe-se que vai ser em junho, especificamente a data não tem, e já tem também a possibilidade, já pré-agendado, de outra reunião em julho, mas também não temos a data. Em outras palavras, a negociação está em andamento, né? Existe uma negociação, não temos conhecimento, não existe ainda a contraproposta do governo, e, então tem algumas ADs que estão esperando essa contraproposta do governo para deliberar, né? Então é a situação que conseguimos levantar até agora. Um esclarecimento, ainda antes da gente entrar no... Existe uma negociação em andamento, né? Existem propostas, né, da ANA e do Proifes. Eu só não entendi a razão da greve. Tá. Pois é, professor, é o que estamos fazendo. Professor, nós não mencionamos isso, por quê? Porque nós devíamos já com, digamos, o jogo de carta marcada. Por isso a gente está aqui para ouvi-los e encaminhar. Então a nota que a gente emitiu no sentido, calma, vamos ver as informações que a gente tem para depois tomar posição. Tá? Então nesse sentido também acho que é prematuro, mas é mera opinião. Mera opinião. Não se sabe as razões. Então. As greves estão sendo deflagradas. O antes disse que o momento político antecede o momento de negociação. Eles dizem que a terceirização está influenciando. Eles dizem que a própria proposta de 2012 não é deles. Mas não é mesmo? Uma informação preliminar, algumas entidades que dão a busca para participar de negociação, chamou para uma reunião? Sim. Tanto o Proifes quanto o MDIA, que é outro assunto, tá, nos chamaram em dado momento para discutir alguma coisa. O Andes não chamou? Não. Eu acho até estranho a gente poder conversar com eles, uma vez a gente está brigando assim, aberta publicamente. Não sei como é que seria isso. Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa, já dizia Miguel Livramento, né? Não, mas do Andes não temos nada. Não contaram. Dada a circunstância de que o presidente da Andes é professor da Federal de Santa Catarina,
Eu acho que nada custa conversar com ele a respeito do... Em situação de greve, a gente se unifica. Na greve passada, exigimos nossas assembleias, vocês lembram disso? E nós fomos para o Comitê Nacional deles. Interessante. A greve era dos professores. Professor Milton Branco. A não está participando da mesma. Ela vai nessa reunião? Olha, o informe que a gente tem da reunião que teve no MPOG eu não sei precisar a data, mas foi no início de março, me parece que estiveram presentes. Tá? Eram 42, está relatado no nosso boletim. Tinham 42 entidades, mais 12 ou 14 centrais. Que estavam lá nessa... Na setorial. Na setorial... Os dois estavam, o antes e o projeto. Que foi dia 6 de maio. Foi agora no início de maio. É isso, Milton? Mais algum informe? Podemos então passar para o nosso, vamos chamar um debate. Eu tenho aqui inscrito, não sei se o Milton já resolveu isso aí, o professor Armando. Pode ser? Bem, colegas, eu recebi, creio que toda a universidade recebeu, chamada Comissão de Mobilização Docente, UFS 2015, greve, uma assembleia, que foi segunda-feira, às 15h30 aqui no lado, né? Isso foi segunda-feira. E no primeiro panfleto, os outros falou já outros panfletos, que não assim como antes, né? Mas é a Comissão de Mobilização Docente. E, pelos vistos, uma assembleia concorrida, com 60, eu gostaria até de confirmar esse número. Mas o que me importa é o seguinte, colega, é que às 16h30 desse mesmo dia, isso aqui circulou por toda a universidade. Eu cheguei lá, meu caminho estava colocado. Essa data de quando isso aí? Isso aqui, a assembleia é dia 25. 25. Segunda-feira. Isso aqui. A assembleia é essa, que aparece a informação, né? Uhum. Então, às 16h30 dessa segunda-feira, o nosso serviço de informação da empresa manda por meio list, eu recebi no meio e-mail, todo mundo recebeu, eu creio, uma nota de esclarecimento, dizendo que a BUSC, nós, está acompanhando atentamente o processo de negociação. E para da reunião de hoje, essa CL. Então, nós temos da reboque. Eu participei recentemente de uma viagem a Buenos Aires, minha esposa também é professora, promovida, acho que eu devo ter aposentado, não sei, foi verdade, agora, no feriado do 1º de maio, legal, eu acabei de receber um convite para uma confraternização, que vai ter sexta-feira lá no prédio, né, à noite, fantástico. Veio também ontem, acho que foi quarta, foi ontem, um debate que ia ter ontem, né, uma palestra do Supremo Prédio, da Fundação de Aposentadoria, né, público. Eu louvo essas iniciativas, as diretorias responsáveis estão de parabéns, né, mas, colega, na conjuntura que estamos vivendo, o ano está nos comendo vivo. Isso é irrelevante. É irrelevante, completamente irrelevante, discutir com prédio, discutir confraternização, viagem, né? Aí isso é muito prazeroso. Né? Os colegas querem isso aqui. Né? Um pequeno grupo, minúsculo, está dentro da pauta e nós estamos a reboque. E nós completamente marginalizados. Porque não houve nenhuma forma de nós participar em processos mais amplos, né? Ou seja, aqui é a essência do sindicato. Né? Eu me manifestei no meio disso aqui do Conselho de Representantes, eu não acredito que nós vamos sobreviver, sinceramente, muito tempo mais, que essa greve vai ser divididora. Na greve passada já aconteceu problemas muito graves. Né? E no meio da greve passada surgiu exatamente o movimento docente independente no início daquela greve. O movimento docente independente, que o movimento fundado aqui, nessa sala, com a participação, portanto, nossa, na direção, com a participação dos outros sindicatos autônomos, que também muito semelhante a nós, a PUBH, de uma Universidade Federal, que é ainda mais relevante do que a nossa, ou seja, Minas Gerais e a UFS, que são das universidades federais de maior excelência, né? Duas entre as melhores, né? Com a participação também da ADUMP, de Brasília, outra universidade de qualidade, né? Brasília permanece filiada ao UANS, mas eles não se sentem confortáveis, tem um problema jurídico para separar, eles não querem entrar no braço do PROIF, deixar isso muito claro, e querem trabalhar conosco. Né? Participou aqui também a ADUMP FEI, na universidade pequena,
Itajubá, né? Itajubá, Federal Itajubá. E que onde tem bases sindicais que estão claramente satisfeitas com antes, e também não querem cair de braços proibidos, é Goiás, né? E Bahia, que eu saiba. Mas isso há muito mais, né? Ou seja, nós não temos condições de ficar vendo os informes do antes, especialmente, e ficar atrelado a isso. Se eu fosse professor jovem, se entrasse agora na universidade, gente, eu estava aqui. Eu estava aqui. Estão entendendo? O futuro está aqui. A nossa única saída, dentro do rumo sindical que nós fizemos, quando ficamos sindicato autônomo, né, é estar junto com o outro sindicato autônomo. Não podemos ficar isolados. Né? E nós temos demanda. O Roberto falou, foi convidado, né? Meu serviço que eu falei com o Ligueira Siqueira, que é o presidente da PUBH da Horizonte, semana, falei longamente, ele relatou, inclusive, um pouco a frustração, né, que ele tem convidado, aliás, tem tentado falar com o professor Wilson, e não consegue falar ao celular do Wilson. Né, Wilson? Você pode até explicar o porquê. Não consegue. O máximo que consegue falar com a Hélio, que sempre atende muito bem, elogiou, né, mas não consegue falar com o nosso presidente para tratar dessas questões. O movimento sindical independente protocolou um ofício no Ministério da Educação. Esse ofício não está divulgado em lugar algum, é de conhecimento da diretoria, né? E parece, inclusive, que a diretoria ficou até um pouco desconfortável, porque está o nome de um colega nosso lá, que é membro da diretoria do MDIA, e questionaram que esse colega não poderia estar lá, o nome do Rogério Porta-Nova, né? Ou seja, está tratando o negócio de uma forma que me parece problemática, né? Não sou contra que a gente participe de antes e por isso nos convidar. Quem nos convidar, a gente não participar desse momento. Não deve ter frescura, ser primador, não vou lá com eles. Não. Acho é importante aceitar e participar desse convite. Agora, o nosso canal autoral era para ser o MDIA. Infelizmente, o MDIA, por parte da PUSC, a PUSC da gestão interior, em particular, praticamente boicotou o nosso canal autoral, né? E que se não fosse esse boicote, com certeza o MDIA estaria hoje na mesa de negociação, não tenho dúvida, porque o Brasil inteiro, colega, depois que eu encerro, ele espera o MDIA, porque há muita gente que recebeu antes, mas que não quer cair no braço do Proíbis. O Proíbis é aquilo que se chama de peleiro, é isso. Ele é um grupo ligado ao governo de Acuti, feito as relações dele. Né? Não tem compromisso real com os professores. Né? É isso. Sem dúvida, mais pragmático, tem mais bom senso que o antes, né? Consegue sentar na mesa de negociação com o governo, não vai direto para a greve. Tem várias virtudes, e por aí, inclusive, nos ajudou no nosso processo de autonomização. Né? Só que muita gente do Brasil quer romper o sectarismo do antes, mas não quer cair no braço proíbes. Há espaço para todo mundo dentro do Brasil, o Brasil é imenso. O número total de universidades federais, não sei, mas deve estar batendo uns 80, acredito. Acho que são 69. 70, então, é um número muito grande, há espaço para todo mundo, há espaço para o ANES, há espaço para o PROIB, há espaço para sindicatos como o nosso, que quer uma posição mais comprometida com os professores, sem compromisso com ideologias e partidos estratégios sindicais. Essa é a nossa missão, essa é a missão da PUSC. Se a PUSC não avançar nesse momento, eu sinceramente sou pessimista, isso aqui está no documento vivo, nós não temos futuro. Bom, eu quero, antes de passar adiante, fazer alguns esclarecimentos, tá? E concordo em parte com o professor Armando está colocando, mas nem tudo não concordo. Porque nós iniciamos uma conversação com o Siqueira, do MDIA, isso o professor Cláudio está aí, foi mês de março, por aí, numa conferência via Skype, e ficou numa conversa informal. No segundo momento, foi no início de maio, ele nos convida para uma reunião em Brasília, que não havia condições, ou seja, o convite foi na quinta-feira ou na sexta-feira, nós estávamos viajando, para uma reunião na segunda-feira. Não havia tempo hábil para isso. Na noite de sexta-feira, nos encaminham um ofício que seria encaminhado ao Ministério, do qual, usando o nome da PUSC, indevidamente no sentido que não nos consultou. Então, nesse sentido, a gente emitiu uma nota não aceitando aquele comportamento.
Dito isso, agora, mais recentemente, nos manda mais um ofício, está aqui, tá? A gente pode divulgar isso aqui, porque não tem segredo nenhum, mas esse assunto, professor, nós estamos instalando um GT, uma comissão, um grupo de trabalho, que vai nos fornecer dados, tá? Inclusive para levarmos a uma assembleia assim. Essa é uma situação que para mim é muito desconfortável, para a nossa diretoria é desconfortável. Essa situação não é confortável, caiu no nosso colo e agora tem que resolver isso. Tá? Então nós temos 4 situações, ou seja, só um minutinho, nós temos Andes que não se discute mais, está rompido. Nós temos Proifes que tem os problemas que você mencionou. Tem o MDIA que está com problemas, porque meio que caiu no vazio, Armando. Caiu no vazio e não foi nossa culpa, a gente pegou isso sentado, só caiu no nosso colo. E temos o NADA, que é a nossa situação. Esse NADA me é desconfortável e é desconfortável para a nossa diretoria. Nós temos vários membros aqui, nós temos discutido isso várias vezes e nos incomoda. Então, nesse sentido, nós estamos montando um grupo de trabalho, liderado inicialmente pelo professor Mussi. Ele está trabalhando nesse sentido, ele está viajando hoje, senão estaria aqui para trazer algum informe, e que estamos colocando todo esse material junto com esse grupo e brevemente a gente vai ter que decidir isso, ou em 30 dias, ou 60 dias, evidentemente que agora, com o processo talvez de greve, meio que a coisa fica atropelada, mas não tem que tirar isso claramente, evidentemente passando aqui pelo Conselho de Representantes e quizás numa Assembleia Geral, porque um posicionamento A, ou a B, ou a C, vai ter que ser decidido, como foi decidido no rompimento com o Andes, numa Assembleia. Né? Então isso é um assunto que me incomoda sim, e de fato a nossa conversa com o Siqueira ficou meia atrapalhada, porque nós pedimos, na presença do professor Denise, um grupo de professores que estavam lá, uma conferência via Skype naquela segunda-feira para a gente poder conversar, porque não podíamos estar em Brasília. Nos alegaram dizendo que não podia ser feita essa teleconferência porque não havia equipamento. Ora, isso não é possível. Os equipamentos nós temos hoje, até um celular só na teleconferência. Nós não podemos ir em função dos documentos, do prazo. E por isso a gente emitiu aquela nota. Não concordando com aquele ofício enviado, assinado pelo Siqueira, estava o nome do professor Portanova e estava do professor de Brasília, que eu esqueci o nome agora, Ebeneze. Nós não concordamos com aquele documento. Então, por isso a gente emitiu um comunicado e agora veio recentemente mais um documento para nós. Tá? Oi? O MD existe. Deixa eu fazer um pequeno esclarecimento aqui. O MDIA, se você lendo o estatuto, etc., é um movimento independente. Não cabe à gestão, à diretoria da PUFSC gerenciar, comandar a MDIA. Ele é independente. Ele tem uma estrutura própria. O que cabe à diretoria da PUFSC é indicar um representante tirado com endosso do CR, indica um representante da PUFSC para compor a diretoria, o andamento do MDIA. O indicado foi o professor, estava sendo o professor Portanova. O mandato dele terminou, como de todos os membros do MDIA, da gestão do MDIA, terminou em 11/7/2014, porque foram todos empossados dia 11/7/2012. Então, em 11/7/2014, todos ficaram sem mandato e não foi feito por parte da diretoria da época nenhum movimento de tocar isso adiante. Então não pode chegar e dizer a diretoria da PUFSC não fez nada. A diretoria da PUFSC indicou um representante. Não preciso ler para vocês o relatório do nosso representante, mas lendo o relatório do representante se torna claro o porquê que não foi adiante. Então não é uma questão de a diretoria não fez movimento nenhum. Ele é autônomo. Ele não precisa da diretoria da PUFSC para caminhar. Ele é autônomo. A diretoria da PUFSC fez a sua parte sim. Poderia indicou indicar uma representante,
colocou toda a estrutura à disposição, quer passagem, quer telefone, quer despesa, foi tudo colocado à disposição do representante. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Tanto não aconteceu que os mandatos foram extintos. Acabou o prazo. Não acabou nada. Mas foi a diretoria. Mas foi a diretoria do MDia. Não, não. Cara, ele é autônomo. Não cabe, não é a PUFSC responsável estatutariamente para conduzir o andamento do MDia. Me desculpa. Estatutariamente, ninguém está falando disso. Então, mas é aprovado pelo CR. A ONG foi criada pelo CR. Mas ele é autônomo. Não, a diretoria tem responsabilidade, sim. Professor, tem de indicar um representante e dar apoio a esse representante, que foi dado. Tá? Então não pode assim colocar como se... uma carta ao ministro pedindo a PUFSC. Pois é. O BH, Brasília e Itanibá, né? Aí para participar da mesa de negociação, uma carta mais natural e óbvia. Mas, importante, olha só, Armando, ninguém tinha mandato para fazer nada, ninguém tinha mandato, porque já estava tudo extinto, certo? Então não existia legalmente constituído um representante da PUFSC. Aí fizeram uma carta, usaram o nome da PUFSC e mandaram essa carta ao ministro. Com que autorização? Com que respaldo legal para fazer isso? Não pode. Na sexta-feira à noite para segunda-feira, Armando. Tá? Atropelaram. Tá? Ficamos sim, porque afinal de contas a gente tem uma responsabilidade pela condução da instituição. E o nome da PUFSC não pode ser utilizado sem o nosso conhecimento, sem o respaldo legal. Não tinha nada substituído. Está tudo estado em cartório. Inclusive, a inspeção financeira cabe aos sindicatos locais. Não é coisa, quer dizer, está ligado com o diretor. Sim, Gerson, mas também está registrado em cartório que o mandato dos dirigentes é de 2 anos e ninguém tinha mais. Não, espera. Que diretoria? Espera, Gerson. Diretoria do MDia. Gerson, no estatuto manda que o MDia tinha que fazer assembleia e reestruturar isso aí, renovar em 11 de julho de 2014. O próprio MDia tem que partir do MDia. Então a demanda seria do MDia. Sim. Tem que fazer de novo, professor. Deixa eu passar a data. Então, nesse sentido... Quem escolhe as pessoas representantes são os representantes, são os CRs respectivos na universidade que tem o MDia. Mas quem solicita a indicação de representante é a direção do MDia, que não fez. Eu quero... Posso fazer uma intervenção? Só um minutinho, eu tenho aqui inscrito o professor Valentim e o professor Gerson. Professor Valentim. Só um minutinho. Eu ainda pretendo, isso é um desejo meu, quero discutir ainda como é que a gente vai fazer isso, se necessário, professor Armando, fazer uma espécie de um link no arquivo lá no site da PUFSC para publicar tudo isso aqui. Isso aqui não pode ter segredo, pelo amor de Deus. Isso aqui tem que ser discutido e eu quero limpar essa área e, evidentemente, sair dessa área do desconforto que a gente se encontra. Isso não é agradável nem para a associação, nem para a diretoria. Tá? Então, a toda hora estou sendo cutucado nesses termos. Evidentemente que quando me procuro em sala de aula, eu não vou atender telefone, né, professor? É isso. E a Elis tem feito um excelente trabalho no sentido de fazendo essa intermediação quando necessário. E eu insisto, eu desejei, pedi de a gente fazer uma discussão via teleconferência que não quiseram. Então, eu não vou forçar a barra. E também não aceito que se force a barra em cima da diretoria. Nesse sentido. Tá? E eu acho que a gente tem que avançar assim, nessa discussão e trazer alguns posicionamentos o mais breve possível. Eu tenho então o professor Valentim e o professor Gerson, não sei se o professor Gerson quer escrever, professor Felipe. Professor Valentim? Eu acho que um dos problemas é esse conceito independente. Né? Eu sou um dos que assinou a lista de criação. E ali aparece o nome Movimento Docente Independente e Autônomo das Instituições Federais de Ensino. Tá? Então, o meu entendimento
sempre foi de que independente é em relação a antes, em relação a proífes. Eles não são independentes da PUSC. A PUSC é que está no movimento, junto com a NEGAI, as três estão juntas, elas indicam representantes, elas dão suporte financeiro, elas estão envolvidas no processo. É uma decisão de CR de Assembleia Geral. Tá? E cabe à diretoria implementar isso aí. Então, o meu entendimento é esse, que caberia, nesse caso, concordo que os mandatos estão vencidos, consequentemente não existe forma de acionar, a menos que as entidades indiquem os representantes, eles assumam essa representação. O que nós temos de fazer, eu acho que o próprio CR pode decidir nesse sentido, seria no sentido de que a gente indicasse um representante e pedisse para as outras entidades indicarem os representantes para reconstituir o movimento. Tá? E aí o GT que vai ser constituído vai trabalhar junto nesse sentido, ou com as outras entidades. Como eu disse no início, eu entendo que existem duas entidades formalizadas, existe uma que está desativada, na medida em que não tem representante, ela está desativada nesse momento, mas ela pode ser ativada caso as instituições continuem com essa mesma ideia. Então, no caso de consultar as outras entidades, se as outras entidades concordarem em reativar o OMD, ele seria reativado no momento em que as três entidades indicarem, ou outras entidades que quiserem se associar ao movimento, indicasse os seus representantes, ela passaria a funcionar de imediato. Né? Nesse sentido, professor, aqui a gente está formalizando, a gente está só esperando a indicação de nomes, porque acontece que tem gente que pode, que não pode, formalizar esse GT, o mais breve possível, tem que trazer isso e formalizar aqui, para que essas pessoas que já estão trabalhando, entre aspas, já estão fazendo contato estão tentando fazer contato, para justamente tirar essas dúvidas, porque eu até queria ler aqui um parágrafo do comunicado que nós recebemos ontem, assinado por... Antes disso aí, eu gostaria de esclarecer mais uma coisa. Em 2 anos do mandato, o MDIA não fez nenhuma Assembleia Geral, isso pelo Estatuto, está no Estatuto. Não convocou nenhuma Assembleia, a diretoria não fez nenhuma ata trimestral, não fez nenhuma publicação, não fez nada. E nós tínhamos um representante lá. Então eu pergunto, se perguntou? Claro, se a diretoria anterior perguntou ao representante, sim. Olha só. Cabe considerar agora é da conveniência de nós reativarmos o MDE. Por isso é que nós temos de tomar essa decisão. Então, na medida em que realmente sindicato tem interesse, ela vai reativar utilizando o GT, mas também utilizando o próprio representante. Esse é o nosso desejo. Eu só queria ler aqui um parágrafo do memorando que é assinado pelo Siqueira e pelo Ebenezer, de Brasília, que diz o seguinte: o MD, inclusive, congrega não somente sindicatos formalizados, como a PUSC ou a PUBH, Belo Horizonte, mas a ANDUB, Brasília, a DUNIFEI, que fazem parte da ANDES. Da mesma forma, a DUF Federal de Goiás faz parte do PROIFES, quiçá fará parte do MDIA também. Quer dizer, são dúvidas que está aqui, quiçás. Então essas coisas a gente tem que tirar limpo, isso aqui veio ontem. Então nesse sentido... Caberia reativar o MDIA entra em contato com as entidades que possivelmente possam se filiar e cria realmente processo de filiação no sentido de chegar à federação, que é o nosso objetivo. É esse o plano, né? Sim, esse é o desejo, esse é um desejo. Essa estratégia, infelizmente, foi colocada em água fria, né? Eu acho que passado é passado. Por isso que eu refuto a ideia, professor Armando, a ideia de que a gente é responsável por um quadro que nos caiu no colo. Tá? E a gente está, já disse, incomodado com isso, né? Inclusive com a situação colocada, tá? Que isso não faz bem a ninguém, muito menos a mim. Tá? Podia fazer uma consulta só aqui, só um minutinho.
Você fazer uma consulta ao grupo, se o grupo ser favorável? Não, podemos tirar um nome da renda trabalho. Espera, eu gostaria de colocar... Espera, sim. Eu gostaria de solicitar, Gerson, eu gostaria de solicitar a compreensão dos colegas para permitir que esse GT pudesse instalar. Mas por que defende o GT? Porque eu quero que eles façam um levantamento. Pelo CR. O não conceitual é simplesmente uma manifestação de que o grupo aqui acha importante que seja reativado o MIDIA, só nesse sentido. É a ideia? Não, sim. Não, eu não gostaria agora de nomes agora, Gerson, eu não gostaria de citar nomes. Escuta, eu fiz uma reunião ontem com esse pessoal, não queria citar nem nome para não criar constrangimento, porque não está formalizado. Não, para, Gerson. Gerson, claro que é importante. O sobrevivência do nosso sindicato. É isso que o pessoal não está entendendo um pouquinho na frente. O MDIA, quando você fala que é aqui, universal, para começar, as outras têm o MDIA. Nós é que não temos, só a nossa. Tá certo? E quando você diz que passou, já expirou em novembro do ano passado, que não tem mais ninguém, é verdade, porque é 2 anos. Agora eu pergunto, bom, se expirou, então não precisa discutir o MDIA, que já foi extinto. Não, extinto o mandato. Nós podemos colocar para escolher. É extinto o mandato. Por isso que é o CR. Não está extinto. Por isso que é o CR que aprovou. E o CR pode escolher, independente disso. Mas eu não gostaria que citasse nomes agora, professor. Eu queria ter a paciência de esperar pelo menos esse pessoal se manifestar. Eu não estou pedindo... Por favor, então. Estou pedindo simplesmente manifestação. Se o grupo acha importante que a gente continue nas gestões para reativar o MIDIA, só isso. Com certeza, é uma colocação, não é isso? Uma proposição. Para o pessoal votar para ver se podemos colocar em votação essa proposta do professor Valentim? Não, e nós vamos escolher sim um nome para que se represente no nosso nome é outra coisa. Não vamos escolher uma coisa, mas nós vamos escolher. Sim. Agora não sei, mas pode ser depois. Mas nós, o CR, decide isso, indicar sim um nome para fazer parte do MDIA. Então, são duas coisas. Mas primeiro. Não nome nenhum, mas vai fazer isso. Gerson. Primeiro, a colocação do professor, a proposição do professor Valentim, que é, podia repetir, professor? Manifestação do CR a respeito da continuidade do MIDIA, no sentido de que seja reativado o MIDIA. E aí as negociações vão ser feitas com as outras entidades para que eles indiquem. Não tem sentido que o MIDIA seja só da UPUS. Se os outros não tiverem interesse em reativar o MIDIA... Nós manifestamos o interesse de... Podemos colocar essa proposta, professor Valentim, em votação? Ou alguém quer discutir ainda? Professor Isla. Fazer uma colocação em algum local, eu li, eu acho que foi na convocação, a gente iria receber um material do MDIA, eu não confesso, eu peguei esse mandato agora, como o professor disse, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Então, nesse sentido, professor, que é o meu desejo desse grupo de GT, de colocar todo esse material disponível, todas as comunicações, as atas, o regimento, né, do estatuto do MDIA, para que as pessoas possam se informar e estar inteiradas do que está acontecendo. Né? E a gente volta. Em termos de esclarecimento, esse prazo, quando venceu, aí o que ocorreu? Não ocorreu nada, professor. Não ocorreu nada. Ninguém se manifestou. Não se mobilizaram para continuar o governo. Não ocorreu nada. Então, vamos... Passado não... Gente, podemos colocar em votação a proposição do professor Valentim? Quem não tiver com informação, se abstém de votar, é só isso. Podemos colocar? Ok? Então, quem estiver de acordo com a proposição do professor Valentim, que levante a mão, por favor. Vamos contar, por favor? O pessoal da galerinha do fundo, fofoqueiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8? Contra? Nenhum. Então, maioria? Tem abstenções. Tem abstenções. Há quem se abstém, o professor Valdir se abstém, então tem uma abstenção. Professor Fletes? Eu sou suplente. Mas o suplente também vota. O titular está aqui, não? Aqui é o titular. Ah, já votou? Pronto. Tá ok. Gerson. É uma abstenção só? Só uma abstenção. Vai ser... Professor Gerson. Não, eu respeito a hierarquia. Eu queria tentar fechar esse item, porque já são
15 para as 6, né? É isso? Nós temos que tirar algumas deliberações aqui. Professor Gerson, eu gostaria só de citar o seguinte, de que, dado essa proposição, dado aquilo que eu comentei de uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho, trazer essas informações no momento oportuno, eu não sei quanto tempo, mas pelo menos daqui uma semana, ou 2 ou 3, semana que vem é uma semana vazia, né? Para a gente trazer esse assunto e deliberar, talvez até indicação de não. Professor Armando. Me parece natural os ouvidos como presidente participe, né, como nosso presidente principal, né? Você está na frente disso, eu acho que é natural isso. Então, vamos aguardar esse grupo. Pelo que eu entendi na reunião passada, esse grupo vai compor o GT sindical e vai ser trazido aqui ainda para a próxima reunião de junho, né? Sim. Então, em junho nós podemos talvez sacramentar isso, mas enquanto não tiver um nome indicado, se tiver algum outro reunião, alguma outra atividade do MD, eu acho que os ouvintes devem estar naturalmente participando dos representantes, né? E já é uma indicação para falar, né? Representante institucional. Já que caiu no colo. Pronto. Podemos avançar na nossa pauta? Professor Felipe, desculpa. Eu só queria esgotar o assunto do professor Gerson, para mim, de certa forma, está esgotado, Gerson. Está esgotado. Professor Felipe, por favor. É que eu coloquei antes, né? Em política, e a gente está tratando uma questão política, né? Essa nossa relação com a PUBH, com Goiás, com a DUMB, né? Em política não existe ressentimento, né? A gente não pode ter ressentimento. A gente tem que negociar, né? Estou olhando para Dmitry, né? Estou olhando para Dmitry e me lembro que ela colocou assim, olha, é como desde outubro que isso aí era para ter sido feito, né? Desde julho. Desde julho, né? De 2014, os mandatos não estão mais vigentes, né? Uhum. Mas se a gente for olhar aqui a nossa pública, né? Há muito tempo que a gente não tem uma Assembleia com quórum, e as decisões têm que ser tomadas. Né? Há muito tempo que a gente não tem, há muito tempo não, tem várias reuniões do Conselho de Representantes sem quórum, essas decisões têm que ser tomadas. Né? Nós não podemos mover por falta de quórum. Né? Eu acho que isso ou seja, ele não pode ser. Eu acho que o MD é muito maior que isso. Né? Alguém me falou ali fora, acho que foi o Milman, né? O MD é idealismo. Né? É puro idealismo. Nós não vamos conseguir tocar o MD para frente. Eu acho que sim, é idealismo. Né? Mas a gente precisa ser idealista. Se ele não fosse idealista, nós seríamos ainda uma S5 de Tarantes. Eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos lá no CPC, o Sérgio Pitter estava junto. A primeira reunião, o Armando era o presidente, a primeira reunião que nós fizemos lá no CPC em 2007, né, quando a gente aventou, né, a desfiliação da AMBS. Nessa reunião compareceram vários militantes da AMBS, Paulo Pinheiro, só não apareceu o Rio, o resto apareceu. E depois da reunião, um colega meu chegou para mim e disse assim, olha, vocês estão loucos. Eles nunca vão permitir que vocês se desfiliem da AMBS. Eles nunca vão permitir que vocês se desfiliem da AMBS. E nós nos desfiliamos. Porque até então, a opinião do professor, né, a minha, o professor que está em sala de aula, o professor que dá aula, né, não era ouvida. A única opinião que era ouvida era a opinião do professor que tinha paciência e a disponibilidade de ficar nas assembleias até 19 horas. Até 19 horas. Essa é a opinião que era ouvida. Esse é o meu meio do hoje, ó.
razão. Né? Vamos ver isso com otimismo, com idealismo. Nós merecemos, nós, professores de universidade, merecemos uma coisa melhor do que o que está aí. Nós merecemos uma forma de organização melhor, um sindicato melhor, que nos atenda melhor do que o que está aí. Poxa, 13 entidades de professores de universidade resolvem fazer greve. Por fazer greve, poxa, enquanto que as negociações estão em andamento aí para mostrar força, isso não é coisa. A gente não merece isso. Então, o MDIA é isso. O MDIA, quando a gente pensou em MDIA em 2012, né, a gente estava pensando nisso. Vamos fazer uma forma de organização nacional, né, um GERN, MDIA um GERN. Né? A ideia é uma federação, mas um GERN. Né? Vamos fazer um GERN, né, que aglutine todas as entidades que não estão satisfeitas com isso. Eu fiquei 2 anos assistindo reuniões do PROIPS. Eu não estou satisfeito com o PROIPS. Você não conhece ainda o PROIPS. Se você começar a reunião, acredito que você vai ter a mesma opinião. Eu fiquei, assim nos reuniões da ANS, eu não fiquei tanto tempo, mas não precisou. Congresso da ANS, né? Apelidou. Né? A gente foi algumas, né? Mas coisa louca. A gente não quer nenhuma coisa nem outra, a gente quer uma coisa para professor de universidade, né? Que atenda os nossos anseios, que seja idealismo. E precisa ser, se não for, não vale a pena. Muito obrigado. Então, professor Valentim? Só estava vendo o estatuto aqui. Eu tenho um entendimento aqui que o estatuto quem é filiado são as entidades que são filiadas. As entidades que são filiadas. E ele tem sede no edifício Max Flora, né? Natal 901, no edifício Max Flora. A gente está bem não seja bem localizado. E o fórum é Florianópolis. Essas iniciativas negativas aqui. Algo que... Não sei de onde pegar isso. Mas o grupo aqui decidiu que a gente realmente vai retomar esse... Não, de repente, pela aquela colocação lá do início de maio, de repente foi transferido para Brasília, para a UNB. Então essa coisa criou um certo incômodo em todos nós. Essa que é a verdade. Mas não foi modificado o estatuto. Que eu saiba, não. Para modificar o estatuto para registrar. Não, na verdade, não, caiu no vazio, Valentim, porque o mandato caiu no vazio. Né? Caducou. E os representantes deixaram. Mas a entidade continua existindo. Foi isso que aconteceu. A diretoria. A diretoria, sim. Não seja. Anterior. Foi isso, tá? E o problema é a diretoria atual também ficar ouvindo outras pessoas que querem instituir energia. Tá? Esse é outro problema também. Eu estou falando, né? Assim, então tem que tomar cuidado com essas coisas. Ou tem interesse ou não tem. A minha visão é a visão política para frente, pelas situações que nós vamos passar. Para mim é muito claro. Tá? Então, se for abandonando esse tipo de coisa, vai ser uma barra própria simples. Tá certo? E isso eu vou lutar, isso eu garanto para vocês. Foi a coisa que eu sempre fiz aqui. Eu vou lutar em defesa do nosso sindicato, tá certo? Então não interessa se eu tenho amizade com quem da diretoria ou não. Se começar a ter uma coisa que vai no caminho contrário, eu vou lutar contra. Tá certo? Então as coisas que eu vejo assim, claro que eu falei. É uma coisa de princípio meu, pô. Porque a defesa que a gente tem, já teve isso, era exatamente o interesse da nossa classe, interesse universitário, o interesse nosso como professor universitário, e não fazer política partidária, era política universitária. Tá certo? E as pessoas que concordavam, a gente saiu antes por causa disso. Gerson. Ninguém no político por quê? Porque o político tinha a ligação com partidos políticos, que é o PT. Né? Ao antes, pessoal. Né? Mas, Gerson, nós temos muita clareza disso, Gerson. Eu já disse desde o início, essa situação é desconfortável, nós temos que sair desse imbróglio.
Tá? Evidentemente que qualquer adesão ou, digamos, entre aspas, a separação tem que ser decidida em assembleia. Não é uma decisão de diretoria. Tá? Se o conselho de representantes pode indicar alguns caminhos, sim, concordo, mas a decisão final tem que ser de uma assembleia, não tem a menor dúvida. Assim como foi a época da separação do ANS, não é isso, professor Armando? Tá? Então, nesse sentido, Gerson, o nosso discurso é o mesmo. Tá? Então, ninguém quer exterminar nada. Tá? Eu só disse que existe, sim, um certo desconforto nas... Esse dia, quando eles falam lá, não, o pessoal da MDIA não fez, não tem que fazer. Mas tem que fazer assembleia, está aí no estatuto, cara. Tá, tem que fazer assembleia. A MDIA é a PUF sindical. É isso. Bom, escuta, não vamos discutir o passado, não vamos resolver nada. Vamos ter que partir daqui por diante. Okay? Eu não sei se o item 3 está devidamente discutido, que é o momento político e econômico e a greve. E nós partiríamos para a discussão ou encaminhamentos para o item 4, que é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Antes de ir para o item 4, só quero manifestar como representante do Departamento de Economia e Relações Internacionais, consultei todos os sócios, infelizmente hoje os sócios são menos da metade, acho que são 19, como há pouco tempo, são quase 50 professores, e todos os sócios que manifestaram, a grande maioria, tem acho que 3 ou 4 desses 19 que manifestaram, são contra a visão à greve, principalmente, mas são favoráveis a participar de mobilizações, né? Nesse sentido. Então, há uma unanimidade de que a greve não é cabível nesse momento. Tá ok, obrigado, professor Armando. Professor Valentim. Só uma observação, né? Uma coisa que eu achava interessante realmente nas assembleias da PUSC antes era a análise de conjuntura. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que cabe realmente. A gente analisar a situação do país e tudo mais, como se colocam os professores, essa coisa realmente eu acho importante que seja realizada. Então, no âmbito daqui do Conselho de Representantes, já que a gente tem dificuldade de montar a Assembleia. Bom, de qualquer forma, a gente tem que estar acompanhando isso dia a dia, né? Mas individualmente. Mas eu acho que a troca de informações entre o grupo, eu acho que é importante para a tomada de decisão. Eu vi aqui no Estatuto, só para coisa, essa Assembleia Geral, com delegados e tudo mais, é uma coisa que dá repercussão. Né? Se a gente conseguisse fazer uma Assembleia Geral do MD, acho que seria uma coisa interessante. Aqui para Depende das outras entidades concordarem. Não, vou ter que trazer esse assunto com certeza. Podemos entrar nesse item 4, que é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, para discutir questão particularmente de greve, evidentemente. Não sei se ainda a gente já sente necessidade disso ou não, porque eu queria ouvi-los, tá? Assim como tem o comentário do professor Armando, tá? Gostei de ouvi-los também. Gerson, professor Felipe, professor Valentim. Gerson, por favor. Bom, então, eu acho o seguinte, momento político, gostemos ou não, está acontecendo. Então, a Assembleia, nós temos que marcar. Nem que seja, eu acho, não vamos decidir nada na Assembleia, mas sim para informes, para os professores, tá? Da situação atual no Brasil. Tá? No mínimo tem que fazer uma Assembleia assim. É isso que eu quero dizer, pessoal. Não é para decidir nada, é só para informar. Professor Felipe? Eu sou a favor da Assembleia Geral, né? Da gente fazer convocação da Assembleia Geral, mas não para indicativo de greve. Discussão de forma. Uma outra coisa, discutir o momento político nacional, né? Mas não indicativo de greves. Acho ridículo isso. Né? Indicativo de greve por quê? Qual a razão? Discutir o momento político nacional, tudo bem. Né? Mas não uma Assembleia para um indicativo de greve. A não ser que a gente queira ser provocativo. Provoca. Né? Aí os associados vão lá na Assembleia e a gente tem garantia de quórum porque eles vão lá para votar. Não. As
em casa. Então, a sugestão é colocar primeiro um aumento de 300% na contribuição sindical, diminuir o valor da contribuição, não deu quórum também, então tem que botar 300 aumento. Aí, eu concordo com o Felipe, se conseguir provocar, acho que pode ser uma boa, tem que ver qual é a melhor provocação. Professor Felipe, o senhor concluiu? O meu receio é o seguinte, né? A gente chamar uma assembleia sem algum chamamento agressivo, vai ser coisa esvaziada de novo, não vamos ficar sem quórum de novo. Esse é um receio que eu tenho. Tá? Discutir a conjuntura atual do movimento que está acontecendo a nível nacional. Você acha que vai dar quórum? Eu acho que não vai dar quórum. Não, a Mas qualquer outra coisa que greve, votar, vai dar menos gente ainda. Tudo bem. Felipe Valentim. Eu acho que realmente a gente tem que tomar posições, né? O professor Armando colocou muito bem que o outro grupo está tomando iniciativas e essa tomada de iniciativas pode implicar em que professores que não sejam filiados à curso venham a se filiar a outro grupo. Né? Tá? Então isso não é conveniente para nós. Né? Então a gente realmente tem que ocupar espaços. Eu acho que a gente tomou uma iniciativa de convocar uma Assembleia Geral para discutir a eleição do reitor. Não deu quórum. Né? Quer dizer, isso é uma coisa, ao meu ver, sumamente importante para os destinos da universidade, não deu quórum. Então, não é um problema de que a gente não tenha tomado iniciativas, é problema que os professores não estão a fim de participar dessas coisas. Mas eu acho que deve-se convocar a Assembleia no sentido de constatar que realmente existe essa apatia. Né? Se existe essa apatia, o Conselho de Representantes e a diretoria assumem a coisa e toca para frente. Sim. Se a diretoria, se o conjunto dos professores quiser assumir o processo, eles vão para lá e assumem o processo. Mas nós não podemos ficar aqui sem consultá-los, sem fazer a tentativa. Eu acho que deve ser feita a convocação da Assembleia, eu acho que o tema deve ser a greve, o processo de greve nacional, o processo de greve, não nós vamos indicativo de greve, mas é o processo de greve e a conjuntura que está por trás desse processo de greve. Então é a mesma coisa da Assembleia da antiga curso. Análise de conjuntura e tomada de decisão a respeito do processo de greve. Tomada de decisão implica em aceitar ou não aceitar o processo. Tem o professor Flex, depois o professor Iso, né? Eu vou completar o que o professor Valentim coloca, porque é fundamental que nós estamos trabalhando com uma contradição muito forte internamente. Nós estamos indo a reboque do movimento nacional que está sendo encabeçado por quem? De ANES, de PROIFES. Temos que ter clareza disso. Agora, eu acho que se não tiver um chamamento forte, ele se esvazia já na convocação. Então é importante, porque o quadro que está colocado a nível local é de que o movimento que está se falando com as faixas, que está se divulgando, é que vai haver uma greve nacional. Está apontado para a greve nacional. Hoje tem uma Assembleia de Servidores, fez barulho, e os estudantes perguntam, e essa greve? Greve de quê? Né? Dos servidores? Professores? Então acho que tem que primeiro esclarecer com um documento para dizer o que está acontecendo no plano nacional. Aí a conjuntura é importante. Porque o arroxo vem, negociações estão sendo colocadas na mesa pelo governo federal, embora vá ganhar tempo, que isso vai simplesmente se adiar, qualquer decisão. Mas, no entanto, temos que ter clareza de que o movimento interno está à frente de quem? A PUS, que tem maioria das forças associadas, ou a ANG, que tem 227. Então, nós temos que ter essa clareza para colocar no documento, chamando principalmente o indicativo da greve nacional de quem? Porque tem o indicativo da greve nacional. Isso está colocado na pauta e os estudantes sabem muito mais porque as redes sociais estão colocadas. E eles estão distribuindo. Via Facebook, via Google, parece de greve nacional. Os estudantes estão se manifestando. Então é importante que se coloque aqui depois de 2 semanas, porque depois de semana é glaciado. Quinta-feira já é feriado, sexta, semana. Mas na outra semana temos que ter clareza que tem que ter um boletim ou um documento que diga, e tem que panfletear mesmo. Não adianta querer dizer assim, é apenas conjuntura,
indicativo de greve nacional proposto por tal coisa. Precisamos tomar posição. No localmente, a PUSC convoca para uma assembleia. E vamos mobilizar o pessoal. Vamos ter que mobilizar. Se cada um de nós trouxer 5, dá de novo. Professor Iso, depois professor Armando, depois professor Valentim. De novo, o receio dessas nossas convocações é pior. Mas eu lembro que na última, uma coisa que sempre impactava e que chegava e todo mundo ficava esperando, foi quando isso se tornava quase que diário. Lembro que tem uma que a PUSC estava fazendo quase que semanal, mas de forma bem simples, era só uma folha. Uma espécie de informativo. Para jogar bem as coisas e nisso caracterizar, olha, tem que ter tanto, os movimentos andam assim, vai inserir as coisas, se o Oliveira tem novas ideias. Pequenos informes que os professores mesmos que não ganham vão ter acesso. Porque está lá no site, também no site, reforça mais o site, põe as ideias e de repente uma divulgação mais simples do nosso, que acaba sendo onde as pessoas vão buscar informação, pelo menos a maioria que não vem a reunião. Professor Armando e professor Valentim. Os nossos estratégias que o colega propôs, né, de marketing, praticamente, você tem que ser uma eu queria fazer um pedido, Armando, eu queria esse teu panfleto porque o outro eu consegui, esse eu não consegui. Vamos entrar uma cópia depois, viu? Sim. Tem uma cópia do mundo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, realmente, os colegas também anteciparam, nós temos que fazer essa colocação, política não tem vácuo, não deveria ter ressentimento, infelizmente tem muito ressentimento, né? A trabalho, somos humanos, mas vácuo não tem, porque já vácuo alguém ocupa, né? E tem que ser uma estratégia agressiva de convocação. Pelo nosso estatuto, do que eu estou entendendo, nós não estamos fazendo indicativo de greve, portanto não é assembleia de greve, porque a assembleia de greve é uma assembleia em 2 momentos. É um dia com quórum de regimental de 5%, e no outro dia de votação em muda com quórum de 1/4, de 25%. Né? Então, nós não estamos convocando uma assembleia de greve, mas uma assembleia para discutir a conjuntura, o quadro nacional, o indicativo de greve do ano. A palavra greve acho que vai aparecer em algum momento ali. Né? Mas não é uma assembleia de greve porque é outra coisa. Né? Mas tem que ser nessa direção. Ok. Professor Valentim? Nós não podemos colocar indicativo de greve, porque nós corremos o risco do pessoal do outro grupo ficar lá e o som é ruim, eles são professores, podem dar assembleia. Só sócio. Se fosse assembleia de greve, a assembleia de greve é só sócio. Claro, tem um risco. Não, eu estou dizendo, sim, mas nessa assembleia, se a gente botar na assembleia aqui indicativo de greve, tem que ter cuidado. Vamos lá, vamos lá sem toma a decisão que eles quiserem. Então tem que cuidar com a pauta. Para cuidar da pauta. O contrato também pode. Ele está falando. A assembleia de greve aí é outra história. Aí qualquer professor pode participar, é outra história. Olha, eu não tenho mais nenhum inscrito. Oi? Professor Felipe, então. Não, só queria reforçar a proposta do Valentim da gente ativar isso, tanto no boletim, tanto no site, tanto no MQ. Né? E a ideia é boa, chegou a fazer uma... Isso é importante do ponto de vista político aqui dentro. Não estamos mais a revolta, né? Nós estamos mostrando, não estamos mais a revolta. Vamos convocar uma Assembleia Geral hoje em dia. Vamos ser Sim. Eu queria... Eu gostaria... Está se retirando, Valentim? Agora que a gente vai decidir, eu gostaria de poder... Obrigado. Eu gostaria... Oi? Eu gostaria de colocar ainda o tema que é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Eu entendi pelas manifestações que todos que falaram são favoráveis à convocação de uma Assembleia Extraordinária.
Há necessidade de colocar isso em votação, não? Nós estamos de acordo? Consenso. Ok? Agora, nesse sentido, nós temos já reservado um ambiente, né? Para o dia, me ajuda? Dia 8 de junho, uma segunda-feira, para as 15 horas. Local. Guarapuvu. Auditório Guarapuvu. Por quê? Pode dizer, é enorme. Assim, ó, vai quem quer. E outra, o Guarapuvu tem transmissão, né? A possibilidade de lá ser transmitido via internet. Então, qual o objetivo? É alcançar os campos. Então, nós procuramos um espaço que tivesse o equipamento à disposição para que pudéssemos atingir, se não presencialmente, todos aqueles que estão interessados na discussão do assunto. Então, nós já, a única data disponível, dia 8, às 15 horas. É uma segunda-feira. Observe o seguinte, nós temos uma semana curtíssima, porque vamos ter segunda, quer dizer, amanhã, segunda, terça e quarta para mobilizar na véspera de um feriadão. Tá? Dia 8, segunda-feira, às 15 horas, no Guarapuvu. Vamos contratar o Milton Nascimento. Desculpa, não entendi. O show Milton Nascimento abre a Assembleia. Eu estava pensando em convocar, Fred, para fazer a mobilização. Milton Nascimento, o Chico Buarque, vamos lotar Estamos de acordo com essa data, esse horário, gente? Ok? No Guarapuvu, 15 horas. Tá? Então, vocês serão responsáveis por trazer pelo menos 50 colegas cada um. Está de acordo? Mais algum informe? Eu queria só saudar o nosso colega Jovelino, que voltou de viagem mais uma vez, né? Prazer em ver. Mas só uma solicitação. Uma das coisas que o senhor levantou é essa dificuldade dos novos sócios e estão entrando professores novos na universidade, poucos, mas estão entrando. Como é que a vida está tratando isso para cativar esse pessoal? Estamos tendo adesões quase que semanalmente. Tá? Semanalmente tem aparecido professores se filiando ao curso. Então, assim, tá aparecendo, não é de forma maciça, mas está aparecendo. O interior mesmo a gente tem ampla maioria. Curitibanos, Araranguá, Joinville. Blumenau só tem 2, né? Blumenau, por enquanto, só tem 2. Mas também Blumenau... Eu queria sugerir, talvez, pelo menos assim, aproveitar os representantes, né, de cada e de repente entrasse em contato agora mais corpo a corpo com os novos, né, para ver se eles... Eu estava com esperança... Eles vêm com uma ficha cadastral, um ano sem assinar. Não pode, um ano sem pagamento. Eu estava esperando um movimento grevista, né, a movimentação a provocação do FLES para fazer essa adesão em massa aí. Tá? Mas é um assunto sim que nos preocupa, né? A gente tenta trabalhando, mas a gente sabe que é uma questão difícil, professor. Não é muito fácil. Não é muito fácil. A gente já tem experiência de outras diretorias, a gente vê que diversos movimentos resultaram numa pequena adesão. Eu gosto, não sei se... A gente contrate uma moça bonita. Está sendo gravado, professor. Isso custa, professor. Olha o financeiro para a Eli está dizendo também um menino bonito. Por que não um menino bonito? Obrigada. Não, nós já, professor Felipe, isso já foi discutido. Já foi. Tradição em sala. Já foi discutido. Nossa fiscalização. Sim. Fresco, vai embora, Fresco. Espera um pouquinho, Fresco. Isso já está em estudo, da contratação de uma empresa para que faça todo o... Sim, Vamos conversar. Tomar um café pelo menos. Está sendo estruturado. Gente, antes de esvaziar a nossa reunião, eu gostaria de ler, a Elis aqui me lembrou, de uma mensagem enviada pela Curitibana. Como é o nome dela aqui? Raquel. A Raquel. O que é aqui? Infelizmente não consegui participar.
Olha só, então eles fizeram em Curitibanos uma reunião dos nossos colegas lá. Não sei se estão lá nos assistindo, mas não está sendo comunicado. Diz o seguinte, Aqui mesmo, botamos. mas é preciso que se encaminhe, e aos representantes do Conselho a decisão de Curitibanos. Votamos positivamente pela convocação de uma Assembleia Geral com o intuito de discutir a posição da PUSC em relação à greve nacional. Reivindicamos também maior representatividade da PUSC a nível nacional, se inserindo ativamente nas discussões iniciadas pelo ANDES e pelo ANDIFES. Aqui provavelmente esse PROIFES, não ANDIFES, que ANDIFES é de dirigentes. Então é isso. Para constar em ata, já que já mandaram essa comunicação, né? E tal, acho que está dentro do contexto do que a gente discutimos até agora. Exatamente. Tá ok? Deus, como é que fica a participação dos colegas dos campos do interior na Assembleia? Você pode participar por vídeo de conferência? Esse é o interesse. Esse é o interesse. Por isso, que a gente lá no escolheu Garapuvu. Como é que eles embora também? Olha, não tem nada estabelecido no estatuto, mas também não tem nada que impeça que a gente possa fazer isso. Porque como é que a gente pode fazer esse controle lá? Porque a gente está fazendo controle por assinatura. Né? Mas lá, e nos comunicam. Também podemos fazer isso. Tá? Videoconferência. Gente, podemos concluir? Vai pela internet, se mandar. Né? O importante é que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas possível. Não tem uniforme da Federal da Fronteira Sul, Chapecó, né? Da Guilherme, como é que está lá? Tem. Está aqui a identidade indicativa. Podemos por dar por encerrada a nossa reunião, gente? Podemos continuar conversando, evidentemente, né, para que a gente possa, inclusive, fechar ali o nosso esquema. Gente, muito obrigado. Né? Então, dia 8, segunda-feira, às 15 horas, no Garapuvu. Estão debatendo ainda, professor. Eles fizeram uma videoconferência nos 3 campi e estão debatendo. Não tem nada deliberado ainda. Muito bem.